Se trair, terá um fim macabro. É assim mesmo. O imperialismo não tem amigos. O imperialismo usa você e depois faz o que quer. Entende o que digo? Sabe do que falo. Sempre foi assim. O terceiro vício a eliminar é a incompetência. Volto à palavra que me escapou. Incompetência. Você entenderá do que se trata. A incompetência é perigosa e destruiu a África. Nossas administrações têm muita incompetência. Admitamos isso. Incompetentes têm espaço junto ao imperialismo. Incompetentes podem atrasar um país. Incompetentes fazem você duvidar de si. Incompetentes amam a facilidade. Incompetentes querem tudo só para si. Incompetentes odeiam os competentes. Odeiam inovadores e pesquisadores. Incompetentes são perigosos. Se você é brilhante, o incompetente o odeia. Se quer inovar, o incompetente o detesta. Mesmas pessoas que têm a audácia de nos chamar de países pobres. Eles tiram trilhões da África todos os anos. Outra coisa que a França fez de 1958 a 1961, ao nos dar independência como países africanos, foi forçar os francófonos. E eu detesto essa terminologia. Não existe francófono, anglófono. Eles inventaram isso, mas para comunicar vou usar. Para 14 desses países, disseram: para ter independência, assine este documento. Podiam ter escolhido um nome melhor. O documento se chamava Pacto para a Continuação. Repito, o Pacto para a Continuação da Colonização. Falamos de independência, mas assinem este pacto para continuar a colonização de outra forma. Meu Deus, sim. Sim, vou destacar alguns pontos que disseram. Você deve concordar para ser independente. Sério? Talvez precisemos redefinir o significado de independência para os franceses. Olá, inscritos do canal Verdades da África. Nós vimos aí dois discursos extremamente importantes que mostram um dos discursos que é de Ibrahim Traoré e chama a atenção aqueles africanos que não estão comprometidos com a África, os ditos incompetentes, aqueles que não querem o sucesso do continente africano. É muito interessante esse discurso porque muito jovem, como Ibrahim Traoré, menos de 40 anos, para ser mais ou menos específico, mas ele já entende muito mais da África do que todos os líderes africanos que são mais velhos que ele neste momento. Eu arrisco a dizer que Ibrahim Traoré é um dos maiores líderes do mundo. Percebem? Por que eu digo isso? Porque a postura de Ibrahim Traoré, a fala de Ibrahim Traoré e as ações, acima de tudo, de Ibrahim Traoré mostram isso. Muitas pessoas não têm noção do tamanho de Ibrahim Traoré, mas eu faço questão de trazer todos os dias aquilo que Traoré é para muitas pessoas aqui na África. Claro que vamos chamar de puxa-saco, faz parte, sou puxa-saco oficial de Ibrahim Traoré. Então, se você faz parte desses que puxam o saco de Ibrahim Traoré, com muito prazer, coloque aí a sua subscrição e deixe o seu like. É muito importante conversar porque a questão do continente africano é uma questão que está cada vez mais complicada, principalmente num momento delicado como este, em que muitos conflitos estão para acontecer, onde muitos países vão ter que escolher um lado e vai ser importante que os africanos escolham o lado certo. Quando eu falo de africanos, eu falo especificamente dos países da África, né? Porque nós sabemos que a África é composta por 54 países e cada um desses países vai ter que escolher um lado. Porque nós já vimos que agora a pressão é escolher o lado do Ocidente ou o lado do Oriente, da China ou Rússia e etc. Existe essa questão, percebem? E essa divisão faz com que muitos presidentes africanos cometam erros e façam escolhas erradas. Ibrahim Traoré optou por estar ao lado de países que contribuam para Burkina Faso, porque existem muitas pessoas que não deixam claro isso. Não deixam claro que
na verdade, a escolha de Traoré em pender para o lado russo, o lado chinês e o lado etc. Eu não quero defender nenhuma ideologia aqui, longe de mim querer defender isso. Eu quero defender que Ibrahim Traoré percebeu que as antigas ações, as antigas situações que a França e os Estados Unidos criavam para Burkina Faso não beneficiavam o povo. Então ele preferiu, ele até muito bem no seu discurso, quando estava com Vladimir Putin, ele disse que nós não viemos mendigar nada. Nós queremos parcerias que tenham benefícios para os dois lados. É isso que nós priorizamos. E neste momento geopolítico, onde o mundo está muito turbulento, nós sabemos muito bem que tem guerra no Israel, temos agora uma situação entre Paquistão e Índia, temos situações entre Estados Unidos e a China, temos entre Rússia e a Ucrânia. Então, muitos países vão ser obrigados a escolher um lado, porque nós temos aqui que são parcerias comerciais. O mundo é grande, mas está conectado. Nós sabemos muito bem disso. Então, essa conexão entre o mundo obriga os líderes africanos a tomarem um lado. Então, eu acho que o primeiro lado que deve ser tomado pelos líderes africanos é o lado do povo africano. Todo líder tem que optar por situações que vão defender os interesses do seu próprio povo. Se isso não acontecer, corre-se o risco de tornar a África cada vez mais pobre. Nós vimos no discurso anterior que a África, quando a França saiu da África, colocou-se acordos na mesa. Países anglófonos, francófonos, etc. Temos criados só para dizer que ainda são colônias indiretas da França. Nós sabemos muito bem o que a França fez e a França ainda faz com os países africanos. É algo triste, mas é algo que está a acontecer por opção de líderes africanos. Porque Traoré já mostrou que quem quer se afastar do neocolonialismo consegue. E Traoré é a prova disso. Então, se esses países, os nossos países africanos, eu também falo porque sou daqui da África e faço parte desta comunidade dos países africanos, não tomar a decisão de se afastar daqueles países que só querem explorar sem deixar nenhum benefício à população, as coisas vão piorar cada vez mais. Porque o que acontece, nós não podemos culpar só as potências imperialistas. Muitas pessoas fazem questão de a França é culpada, mas os líderes africanos são os maiores culpados. Esses sim, porque conhecem a realidade do seu povo, conhecem as reais necessidades e mesmo assim aceitam acordos que não cumprem com essas necessidades que o povo precisa. Então, não podemos só deixar toda a fatia da maldade para o lado das grandes potências. Porque nós sabemos muito bem que os africanos, os líderes africanos, não vou generalizar, têm muita culpa nisso. Tem muita culpa nisso. Percebem? Por quê? Porque são muito egoístas. Eles fazem de tudo só para ter o seu pão, de tudo para ter a sua situação resolvida. Mas a situação do povo até hoje não é resolvida. O povo vive em constantes guerras. Sempre, quando se descobre um recurso na África, uma guerra. Para quê? Para que essa exploração não possa beneficiar a população que está ali. Uma guerra expulsa a população, chegam os exploradores, exploram o recurso, quando o recurso acaba, as populações retornam e continuam cada vez mais pobres. Percebem? Então, essa questão é uma questão muito importante, mas as pessoas não têm percebido isso. Ok? Então, quando você vê presidentes como Ibrahim Traoré que dizem a verdade nua e crua, a verdade que é necessária, a verdade que é importante para os africanos, e esse senhor é atacado, aí nós africanos devemos mostrar que nossos líderes que prestam devem ser protegidos. Por isso que há dias, acho que há uns 2 dias atrás, eu trouxe um vídeo. O povo de Burkina Faso se levantou na defesa de Traoré para dizer o seguinte: Ibrahim Traoré é nosso presidente. Por mais que vocês digam que o sistema não é democrático, que queiram implementar a vossa democracia, nós, como burkinabes, nós, como povo de Burkina Faso, nós concordamos com Ibrahim Traoré. Estamos alinhados com os ideais e as propostas que Ibrahim Traoré trouxe para esse povo. Porque são propostas que trazem reais mudanças para aquilo que é a situação popular. Diferente das propostas que por anos foram implementadas, mas não trouxeram resultados satisfatórios ou significantes para a população. Muitos líderes africanos devem fazer esse tipo de análise. O que eu estou a ganhar com este acordo? Muito tempo de acordo com um determinado país e a única coisa que nós herdamos são dívidas. Não faz nenhum sentido.
Porque alguém, quando contrai uma dívida, é para melhorar a sua vida, conseguir quitar aquela dívida. Não tornar-se, aquela dívida torna-se um ciclo vicioso. Sempre tem que emprestar para poder sobreviver. Então, são essas questões que nós devemos saber responder. Se não há resposta para esse tipo de questões, então quer dizer que nós estamos numa parceria saudável. Então, quando não se está numa parceria saudável, o que deve se fazer é se afastar. Ninguém vai dar dinheiro a um país. Essa questão de doações, vamos doar para a África 5 mil milhões de euros, a União Europeia, isso é tudo balela. Não existe doação que vai beneficiar a África sem tirar nada. Não existe doação, como dizem em geopolítica, não existe almoço grátis. Nós africanos temos que parar de nos contentar. Mas 5 milhões de euros para a África. Você, quando olha para a esquerda e direita, percebe que esses 5 milhões simplesmente não mudou praticamente nada do continente africano. E isso é muito triste. Fazem com que a educação seja a pior possível para que os africanos não entendam realmente o que está a acontecer na África. A educação africana é péssima propositadamente. Porque se você tem um povo que não é bem instruído, um povo que não conhece as diretrizes políticas, um povo que acha que um político deve ser idolatrado e não cobrado, você tem um problema político. E esse problema deve ser resolvido. Então, é por isso que é importante ter indivíduos como Traoré, que falam sobre a política como ela realmente é, sobre o que está acontecendo nos países africanos, porque só assim nós podemos nos livrar desse novo colonialismo que é mais perigoso e é pior, até acredito que seja pior do que aquele anterior. Porque aquele anterior, pelo menos o escravo sabia que era escravo. Agora é pior. As pessoas não sabem que estão a ser exploradas e que seus recursos vão para lugares que elas nem próprias conhecem. Os melhores da África terem que ser usufruídos por pessoas que não são africanas. Então, eu coloco essa reflexão para si. Coloque nos comentários o que você acha disso. Será que é um exagero da minha parte fazer esse tipo de afirmações? Por favor, coloque nos comentários. Aí eu vou fazer questão de ler cada um desses comentários e trazer a minha visão sobre isso. Coloque também qualquer dúvida que tiver sobre a África e sobre um país africano, que eu terei o prazer de fazer um vídeo personalizado respondendo a sua questão. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!